Oi, eu sou a Tatá. Confesso que eu relutei muito em gravar vídeos porque, gente, eu fiquei com vergonha, tá? Fiquei com vergonha. Eu estou tentando olhar pra câmera, mas é difícil porque eu fico me olhando, sabe? Me admirando. Brincadeira, não é por isso não. Fica acostumado a ficar olhando pra tela, né? Mas tem que olhar pra câmera. Seguinte, gente. Eu tinha preparado outro assunto pro vídeo de hoje. Mas aí, enquanto eu estava orando, Deus mudou totalmente o direcionamento, gente. Mudou totalmente aquilo que eu ia falar. Não totalmente, tem um pouco a ver ainda com o que eu quero comunicar vocês. Mas muda bastante. Estou usando meu celular de microfone, tá? Meu outro celular, no caso, que o meu celular está gravando o vídeo. E estou usando esse aqui de microfone. Acabou de chegar a notificação de uma mensagem. O tema desse vídeo, vocês provavelmente já viram no título, até que seja profundo demais. Eu tenho como base Ezequiel 47, onde vai falar de uma visão que Ezequiel tem a respeito das águas que saíam do templo. Só para dar um breve contexto para vocês, para a gente já entrar no assunto. Ela quer participar do vídeo. Voltando. Só para dar um breve contexto para vocês. Tá chegando um monte de mensagem aqui, eu não sei pra onde olhar. Fiquei atônita agora. Ainda bem que eu vou editar esse vídeo. Ezequiel tem uma visão a respeito do rio de Deus. E o rio, na minha percepção, é uma extensão clara do poder de Deus e da manifestação do Espírito Santo e o agir dele. Ezequiel, nessa visão, vai falar que as águas elas saíam debaixo do templo. E o anjo, né, que na Bíblia ele chama de o homem, o conduziu e o fez entrar dentro do rio. E Ezequiel andou 1000 côvados, que é aproximadamente 1000 quilômetros, e as águas ainda davam nos tornozelos. Gente, no rio comum, no mar comum, assim, é impossível você andar 1000 quilômetros e as águas ainda darem nos tornozelos. Ou seja, é um rio muito profundo. Mas num rio normal, isso não seria possível. Não seria possível, num rio comum. E Ezequiel vai dizer que o homem fez ele andar mais 1000 côvados, ou seja, mais meio quilômetro. E as águas davam nos joelhos. Gente, olha isso. As águas darem nos joelhos. Ele andou 1 quilômetro no total e as águas ainda davam nos joelhos. Depois ele andou mais meio quilômetro e as águas davam no lombo. Depois ele andou mais meio quilômetro e ficou tão fundo que não se podia mais andar. Era necessário mergulhar. E ele não parou. E o anjo também não parou de medir até que fosse profundo. Eu trago muito para nossas vidas é que tudo é necessário um primeiro passo. Uma primeira atitude. Ezequiel fala que o homem fez ele passar, o homem fez ele entrar dentro do rio. Só que a atitude de continuar entrando foi dele continuar indo. O anjo não parou de medir, mas ele também não parou de entrar. Tudo na vida, inclusive no nosso relacionamento com Deus, precisam de decisões a serem tomadas. Precisa de constância e perseverança. Quando nós estamos na nossa caminhada com Cristo, é muito difícil mantermos constância, porque a água vai ficando cada vez mais funda e difícil de se aprofundar. Você pode ver que na palavra vai dizer que Ezequiel, ele andava meio quilômetro
mas a água batia nos tornozelos, e depois ele andava mais meio quilômetro e a água ainda batia nos joelhos. Ou seja, não é fácil. E não é de uma hora para outra. Se aprofundar, sair do raso, não é de uma hora para outra. Às vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça de que, meu Deus, eu tenho que estar no topo assim do meu relacionamento com Deus, assim. Não. Não tô dizendo pra você também não se esforçar, não é isso. Mas é você entender que você vai ter altos e baixos. Que enquanto você estiver ali entrando nesse rio, se aprofundando no mar da intimidade com Deus, você vai ter dificuldades. No rio da intimidade com Deus, você vai ter dificuldades, sim. Uma vez ou outra, você andando na água, você vai acabar tendo dificuldade ali na hora de se aprofundar. Eu lembro muito quando eu ia pro mar, no início do ano. Eu ia muito pra praia. E eu lembro que eu sempre fui muito afoita pra ir pro fundo. Sempre fui muito afoita. Mas cada vez mais que eu ia pro fundo, andar ficava difícil. Por quê? Porque vinham as ondas. E as ondas, elas eram maiores que eu. Eu não sou baixa, eu sou alta, eu tenho quase 1,70. Mas as ondas, elas eram maiores que eu. Então, se eu não começasse a mergulhar, aquelas ondas, elas iriam me derrubar. E na nossa vida com Deus, é assim. Quanto mais a gente vai fundo, mais as ondas e tudo aquilo que vem fica mais forte, fica maior. Mas para que a gente não desfaleça e para que a gente não se afogue nessas ondas, é necessário mergulhar. Porque quanto mais fundo estamos em Deus, mais longe estamos da margem. Quando eu ia voltar para a margem a pé, sempre vinha aquelas ondas atrás de mim e eu sempre caía. Porque quanto mais fundo a gente tá, mais difícil retroceder fica. E sempre vem aquelas ondas para trazer a gente de volta. E na nossa vida cristã é assim. Quanto mais fundo você vai, mais longe da margem você fica. Quanto mais fundo você está na presença do Senhor, quanto mais fundo você está no mar da intimidade com Deus, mais longe da margem, mais longe do mundo você fica. E se você quiser voltar, vai vir algo e você vai ter que ir mais fundo para poder escapar das ondas. E por que a gente tem tanto medo de ir a fundo no nosso relacionamento com Deus? É porque estar no raso é confortável. Quando a gente está indo pro fundo, não é confortável. O mar da intimidade, o rio da intimidade com Deus, não é confortável. É necessário deixar as coisas para trás. É necessário cada vez mais renúncias. Cada vez mais colocar o Senhor como prioridade. Por isso que ficar no raso é confortável. Porque no raso não há riscos. Mas qualquer risco que corremos estando com Deus é um risco sem perigo. Porque quando a gente corre riscos na presença do Senhor, nós temos a certeza de que nele teremos a vitória. Mas estar na margem é confortável nos nossos olhos, porque nós não teremos que abandonar nada. Nós vamos ali ficar indo para a igreja, estamos ali no rio, mas só na beira, a gente não se aprofunda em conhecer o Senhor verdadeiramente. Vamos à igreja todos os dias, damos ofertas, dízimos, postamos fotos de devocional, mas ir a fundo com Deus, deixar as coisas velhas para trás, nada, né? Porque é confortável. Nós temos levado a vida com Cristo como um lifestyle mais saudável. Vocês já perceberam isso? Por isso que tem tanta gente se convertendo, porque é como se fosse uma nova vida fitness. Como uma nova vida fitness de que, nossa, sou cristã,
sou mais saudável. Mas não é isso. E mais fundo não é isso. E mais fundo não é isso. É você esquecer de que estar na margem é confortável porque você não precisa renunciar e deixar nada. Mas que ir pro fundo tem os seus riscos, tem as ondas. Mas com Deus é melhor. Porque quando nós começamos a fluir o rio do Espírito de Deus, o rio que desce diretamente do trono dele, nós passamos a não carregar mais morte dentro de nós. Nós passamos a não carregar mais água amarga dentro de nós, mas água doce. E a água que produz vida e vida eterna. Lembra quando Jesus falou para a mulher samaritana que todo aquele que viesse, fosse até ele e bebesse a água que ele tinha a oferecer, fluiria rios de água para a vida eterna? É esse rio que vai fluir em mim e em você se nós começarmos a nos aprofundar. Mas é necessário um primeiro passo. É necessário andar mais 1000 côvados, mais meio metro, dia após dia, até que fique profundo e não se possa mais andar e seja necessário nadar. E o raso, ele é tão confortável porque quando as coisas começarem a apertar, quando a gente tiver que renunciar a algumas coisinhas e aquele lifestyle cristão não servir mais, é só retroceder, é só voltar para o mundo, é só voltar para a terra firme. O raso não serve mais. Não dá mais para ficar nos tornozelos. A margem não serve mais para mim nem para você. Não serve mais. Mas eu já vou te dizer uma coisa. Ir mais fundo não é fácil. Se tiver fácil, tá errado. Você tá no raso, você tá na margem. Se você não tiver que renunciar nada, se você não tiver que largar nada, é porque você tá no raso. Você não tá indo profundo com Deus. As águas ainda estão batendo no seu tornozelo, meu amor. Não dá mais. Nós estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis, então é necessário se aprofundar para que você não desfaleça em meio às ondas. Eu sinto muita autoridade de Deus para te dizer que não serve mais. Essa máscara de crente que você está vivendo, essa roupinha de mergulhador que você colocou só para ir até ali e depois voltar. Não. É necessário se aprofundar no mar, no rio da intimidade e fluir o Espírito Santo. Porque somente com ele venceremos. Somente com ele. Efésios fala que o Senhor nos predestinou, nos marcou pelo seu Espírito Santo, porque nele temos a herança. Você só vai herdar tudo aquilo que Jesus nos prometeu naquele grande dia se você estiver selado e fluir as águas do Santo Espírito de Deus. Não serve mais o raso. É necessário sair do raso e fluir as águas do Santo Espírito, porque a partir do momento que fluirmos as águas do Santo Espírito de Deus, nós produziremos vida e todos os nossos frutos serão para a glória dele. E aquele fruto podre que a gente produzia quando estávamos no lamaçal do pecado e fluindo águas amargas, os frutos que serviam apenas para matar, os frutos da carne, as obras da carne, a qual o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, que serviam apenas para matar e para destruição de nós mesmos e do nosso próximo, eles vão acabar e nós produziremos apenas frutos bons, que serão para a glória de Deus e serão a prova de que estaremos em um nível maior de intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é educado e ele não transforma ninguém sem que aquela pessoa não dê espaço e que ela não tome o primeiro passo e a primeira atitude de mergulhar mais fundo. Mergulhe mais fundo. Vale a pena. Um grande beijo, até o próximo vídeo que eu não sei quando sai.